Então agora a gente vai passar por cada um dos signos. Eu vou te falar sobre a ferida que esse signo representa, né? Que Quiron nesse signo representa, e o movimento que eu preciso fazer para começar a trabalhar essa cura individual e me tornar o curador ferido, né? Então vamos lá, vamos começar pelo signo de Áries. Áries é o signo que representa iniciativa, movimento, né? Se você ainda não assistiu o resumão que a gente fez sobre os signos, assiste que eu falo as características de cada um deles para você entender bem. Já aproveitando também, deixa o like se esse conteúdo tá te ajudando, né? E quando a gente fala de Áries, a ferida ariana é uma ferida de iniciativa. É uma ferida de eu ter dúvida com relação à minha capacidade de fazer as coisas, de realizar. Essa ferida ariana aqui, como que eu começo a me mexer, a me mover para trabalhar a cura? O Quiron, gente, ele sempre tem a cura na própria característica dele. Sabe aquela história de que a gente precisa enxergar a ferida para curar a dor? Precisa mexer na ferida, né? Eu preciso colocar alguma coisa nessa ferida para ela começar a cicatrizar. Se eu tenho uma ferida ariana de iniciativa, eu preciso começar a agir. Mas é justamente aí que dói, Flávio. Sim, mas você precisa começar a agir para você perceber que aquele sofrimento que você imaginou que ia sentir se você fizesse tal coisa, não é tanto assim. Você consegue. Olha, eu tomei uma boa decisão. É isso que você precisa. Começar a mover a tua capacidade de decidir, de tomar iniciativa e de confiar no teu potencial. Então, ele é um Quiron que ele te chama para ação. Você já se pegou travado na hora de analisar um mapa astral, mesmo depois de muito estudo? No Destrave Astrológico eu vou te mostrar como superar esses bloqueios. Serão 3 aulas online gratuitas, onde eu vou te mostrar como superar os erros que te deixam inseguro, os acertos que te dão confiança e as etapas para uma análise astrológica segura. Não perde essa chance de destravar o astrólogo dentro de você. Se inscreve agora. O touro, a gente tem uma ferida na questão do valor pessoal. Na questão também, muitas vezes, financeira, mas por trás dessa questão financeira tem o valor pessoal, tá? Então, o Quiron em touro, ele desvaloriza aquilo que é dele. A dor tá em sentir que o que é meu não tem tanto valor quanto todo o resto fora, né? Tudo que é dos outros. Então, como que eu começo a me mover para uma cura dessa ferida taurina? Cuidando, valorizando, dando foco para as minhas coisas. Fez uma pequena coisinha, eu tinha receio de gravar vídeo para o YouTube, gravei 30 segundos. Dá valor para os 30 segundos que você gravou. Ah, quando eu gravar um vídeo de 20 minutos eu vou ficar feliz. Dá valor primeiro para os 30 segundos que você vai aos poucos alcançando os 30 minutos e 1 hora e o tempo que você deseja. Valorizar aquilo que é seu, né? Dar atenção para aquilo que é seu. O Quiron em Gêmeos, aqui a gente tem uma ferida de comunicação e interação. Muitas vezes também a pessoa tem dúvidas com relação à inteligência dela, né? Tem uma ferida em relação à habilidade intelectual. Como que eu me movo para trabalhar essa ferida? Buscando desenvolver essa comunicação, buscando cursos aí, se a questão, né, for comunicação de oratória, de desenvolvimento pessoal, buscando entender o teu diálogo interno. Isso é muito interessante. Quando a gente vai começar a estudar algo relacionado à comunicação, normalmente a gente já pensa em aprender técnicas de persuasão, técnicas de como ter postura para falar, e a gente não pensa que o primeiro passo é entender como que eu converso comigo mesma, nos meus pensamentos, na minha vida, né? E aí, nesse diálogo interno, a gente muitas vezes descobre um diálogo ríspido, um diálogo de cobrança. Então, começa esse movimento
curando o teu diálogo interno e curando também essas questões de eu não tenho conhecimento, o meu conhecimento é raso. Busca desenvolver as habilidades que você precisa, busca as formações, mas saiba, assim como o Quirón Taurino precisa valorizar o que é dele, saiba valorizar o conhecimento que você já tem. Esse movimento que vai te trazendo para a cura dessa ferida. Quirón em Câncer. Quirón em Câncer, a gente tem uma ferida aqui no acolhimento. Uma ferida familiar, muitas vezes, né? Uma ferida de afeto. E aí, aqui, essa ferida, ela gera muita insegurança, muitas vezes dependência emocional também. E aí, o que é importante? O movimento de cura para esse Quirón canceriano é se permitir receber o acolhimento e acolher o outro. Cuidar, muitas vezes o Quirón em Câncer, ele vai para áreas terapêuticas, né? Cuidar, acolher, dar esse afeto e se abrir para receber esse afeto. Por mais que seja doloroso mexer nas emoções, mas você fazer esse movimento de dar um abraço, de dar um carinho, de falar sobre como você se sente, vai aos poucos trazendo esse cuidado, né, que você sentiu falta em algum momento da sua vida, lá na infância, nos primeiros vínculos. O Quirón em Leão, aqui a gente tem uma ferida de autoestima, uma ferida relacionada à imagem, relacionada à minha marca pessoal e à confiança em si, né? Leão trabalha muito essas questões de ego, de confiança em si. Então, essa ferida leonina, você trabalha ela conforme você se permite expressar as suas coisas. Você precisa cuidar da sua autoestima. Cuidar da sua autoestima precisa ser algo da tua rotina, dos teus hábitos, incluído ali na tua vida mesmo. Você precisa dar atenção para as suas coisas pessoais, para os seus projetos próprios, para as coisas que você cria. É fazendo esse movimento de eu olhar, né? O leão, ele é autocentrado. Então, primeiro eu olho para o meu centro, para as minhas coisas, depois eu busco lá fora. Esse movimento que vai te trazendo a confiança para que esse brilho pessoal venha à tona. O Quirón em Virgem, ele é interessante, porque ele é uma ferida de produtividade e da questão de quanto você acredita que você é eficiente, do quanto você realiza. Então, é uma ferida que muitas vezes te faz se sobrecarregar de trabalho ou te faz acreditar que você precisa ser sempre útil, né? Então, eu preciso ser prestativo, eu preciso ajudar. E aí você vai aumentando a autocrítica, aumentando as cobranças. O movimento que a gente precisa fazer aqui é usar o discernimento de Virgem para você perceber que a habilidade de ser produtivo, de ser organizado, de colocar ordem na sua vida, ela é possível de aprender também. Ou seja, você pode fazer um curso de personal organizer, de produtividade, de gestão pessoal, né? E aprender essas habilidades, de desenvolver isso na sua vida. Sem tanta cobrança, sem tanto eu preciso organizar a casa inteira em um dia. Eu preciso ter tudo em ordem na minha vida, senão as coisas não saem do lugar. Comece por etapas. Usa essa consciência virginiana de que as coisas são feitas e aperfeiçoadas, né? Esse Quirón aqui, ele tem essa tarefa de ir se desenvolvendo, de entender que o processo é mais importante para que ele chegue naquele resultado do que só chegar no resultado. Aproveita o processo, entende o processo, aceita os erros, a necessidade de aperfeiçoamento. O Quirón em Libra, aqui a gente tem uma ferida de relações, né? De parcerias, muitas vezes muita dificuldade de confiar, de estabelecer vínculos. E aí aqui é importante para você começar a trilhar esse caminho de cura. Primeiro assim como o Quirón em Câncer precisa olhar para as emoções dele, se permitir ser acolhido, a pessoa do Quirón em Libra, ela entender as relações dela.
olhar para essas relações do passado e entender o que elas te ensinaram, quais as raízes, né, das inseguranças que você tem, o que você acredita sobre relacionamento, quais as impressões que você teve disso, porque o caminho de cura, adivinha, é se relacionar, é se abrir para começar a criar vínculos maiores com as pessoas, mais próximos, começar a ter relações em que você realmente se abre, se permite essa abertura com o outro, escuta o outro. Então aqui, se abrir para confiar que a relação com a outra pessoa pode ser uma boa relação, é um passo muito importante para a cura desse Quiron. O Quiron em Escorpião, a gente tem aqui também, né, uma dor muito relacionada à desconfiança, medo, porque é uma dor de desilusão. É uma dor de eu ter perdido a confiança, de eu ter ido muito fundo em algo e sentir que a outra pessoa não foi, ou que a situação que eu esperava não foi exatamente aquela intensidade que eu imaginava. É uma ferida muito visceral, é uma ferida de algo muito profundo mesmo. Essa ferida aqui, muitas vezes também é a ferida da própria profundidade, tá? É a ferida de eu já me entreguei tanto, eu já fui tão fundo nessa situação que agora eu não quero entrar em temas profundos, eu não quero entrar em temas espirituais, eu não quero entrar em temas ocultos, porque tem muito medo envolvido. Esse medo, né, essa ferida, a gente trabalha ela justamente encarando os nossos medos. Você precisa primeiro identificar quais são esses medos. Por que você está fugindo deles, né? Muitos, você vai perceber que você enxerga ele num tamanho muito grande e ele não é tão grande assim quanto você imagina. Outra coisa acontece o inverso, né? Você acredita que você tem uma determinada força e você tem muito mais força do que você imagina. Esse Quiron aqui também é um caminho de descoberta do teu poder pessoal. De você perceber que se você passou por situações de muita transformação e de muito peso emocional, é porque você tem uma capacidade também muito grande de se transformar. E lembra que eu falei que o Quiron, a gente ajuda outras pessoas, né? Então o Quiron em Escorpião, ele também consegue auxiliar na transformação pessoal do outro. Você já se pegou travado na hora de analisar um mapa astral, mesmo depois de muito estudo? No Destrave Astrológico eu vou te mostrar como superar esses bloqueios. Serão 3 aulas online gratuitas, onde eu vou te mostrar como superar os erros que te deixam inseguro, os acertos que te dão confiança e as etapas para uma análise astrológica segura. Não perde essa chance de destravar o astrólogo dentro de você. Se inscreve agora. Quiron em Sagitário é aquele Quiron que vai ter uma ferida nos propósitos, nas crenças. Às vezes é uma ferida de crença, assim, de religião mesmo, né? Uma decepção com uma religião, uma descrença na vida, uma dificuldade de ser otimista. Às vezes é também uma ferida relacionada ao que eu quero da minha vida. O que eu quero fazer, afinal? Qual é o meu caminho? Qual é o meu propósito? Então, essa ferida ela é interessante porque você vai começar a caminhar na direção de cura quando você perceber que o caminho te ensina muito. Lembra do Quiron em Virgem que eu falei que precisa aprender a importância do processo? Que no processo a gente aprende muita coisa. O Quiron em Sagitário tem um pouco disso também. Muitas vezes ele quer encontrar o meu propósito, o que eu vim fazer, o que eu vim realizar. Mas ele tá tão preocupado com o que eu vim realizar que ele não percebe as coisas em volta acontecendo, as oportunidades surgindo. Se abrir para enxergar o que está à sua volta. Sagitário fala de alegria, de otimismo. O que te gera alegria? O que te traz otimismo? O que te conecta com uma coisa expansiva? É começar a fazer esse movimento de olhar para as coisas que te trazem expansão.
Ali você começa a encontrar esse propósito que parece tão difícil de alcançar e que, na verdade, você tá precisando mudar o ângulo, né? Enxergar por outro ângulo essa questão. O Quirón em Capricórnio, aqui a gente tem uma ferida com autoridades. A gente tem uma ferida com a questão de realização, né? Profissional, material, de trabalho. E é uma ferida também de sucesso. Sabe aquela pessoa que ela se sabota quando ela tá chegando no sucesso? Quando ela tá alcançando uma autoridade maior, parece que vem alguma coisa e sabota esse processo. O caminho para você começar a lidar com essa ferida e trabalhar essa dor é justamente você buscar quebrar os gatilhos, né, dessa sabotagem. De entender por que você está sabotando o seu sucesso. De entender da onde vem. Às vezes é o medo de prosperar e deixar de ser aceita pela família. Às vezes é o medo, né? Já ouvi algumas pessoas falando assim: eu tenho medo de chegar numa liderança e não saber liderar. Então eu prefiro ficar aqui no meu cargo mesmo, não quero promoção, porque eu não sei se eu consigo liderar. Então, entender o que está por trás dessa insegurança com o teu sucesso é um passo fundamental para começar a movimentar essa cura capricorniana. Quirón aquariano. Quirón em aquário, aqui eu tenho uma ferida coletiva, né? Muitas vezes é a ferida de sentir que não pertence a grupo nenhum, se sentir deslocado. E muitas vezes é uma ferida com a humanidade, assim. É uma ferida de a pessoa olhar para o mundo e pensar que tudo tá tão errado, tudo tá tão fora de lugar. Tem uma coisa, assim, desesperançosa com a humanidade, um sofrimento com a humanidade. Essa ferida aqui, que é um tanto até filosófica, né? Um tanto humanitária, assim. Como que a gente caminha para começar a curar essa dor aquariana? Se for uma dor de pertencimento, de eu sentir que eu não faço parte de nenhum grupo, primeiro é a autoaceitação. É você trabalhar o entendimento da tua originalidade. Ao invés de tentar se encaixar em grupos, é você entender quem é você dentro desses grupos. Né? E perceber que você pode transitar por vários grupos e não necessariamente se prender a um ou outro. Você tem essa habilidade e isso não é um problema, pelo contrário, isso te traz mais conhecimento, isso te ajuda a se desenvolver. A ferida relacionada a esse sofrimento com a humanidade é você perceber que, apesar da gente ter muita coisa difícil mesmo de lidar, né? De ouvir, tem tanta notícia ruim e tal, mas você pode fazer um movimento para contribuir com a mudança nesse sentido. Você pode começar a ser uma das pessoas que não aumenta essa dor do outro, que não contribui com algo que prejudica, né, a sociedade, as pessoas, o meio ambiente. Você pode se envolver em uma causa social, em uma ONG, em um serviço social, enfim. Encontrar meios de trazer esse trabalho coletivo para sua vida, né? Sentir essa contribuição social e de perceber que antes de pertencer a qualquer grupo, você precisa trabalhar a autoaceitação, o pertencimento a você mesmo. O Quirón em Peixes, aqui a gente tem uma ferida relacionada à sensibilidade, à empatia, à própria espiritualidade também. Muitas vezes são pessoas que têm talentos, que têm uma capacidade artística incrível, mas ela reprime isso. Ela não valida os talentos que ela tem. E também a questão, né, quando a gente fala de empatia, de sensibilidade, muitas vezes também a gente vê Quirón em Peixes que enxerga a sensibilidade como uma fraqueza. Por eu ser muito sensível, eu sou feita de boba. Por eu ser muito empática, as pessoas me enganam.
Então, parece que a razão do sofrimento dela é essa empatia. A razão do sofrimento dela é essa capacidade de sensibilidade, né? E aí o movimento que precisa ser feito aqui é você perceber que essa sensibilidade é um grande dom. Seja com a empatia com as pessoas, ou seja, a sensibilidade com a espiritualidade também. Às vezes o Quiron em Peixes tem mediunidade e tem medo da mediunidade. Então o movimento é: vamos entender esse medo para que você trabalhe essa mediunidade. Vamos entender essa empatia, porque às vezes você tá achando que é uma fraqueza porque você absorve demais do outro. Então, na verdade, você tá precisando aprender a se separar do outro, e é possível fazer isso. Você consegue ser empático sem sofrer com o outro, né? Entender isso para que você vá trabalhando esse teu potencial, mas você precisa fazer esse movimento de enxergar a tua sensibilidade, enxergar os teus talentos, o teu lado subjetivo como força, não como algo